A princípio aí, galera que tá aí, alguma dúvida específica? Vocês querem falar de algo específico? Eu vou começar aqui um pouquinho do básico, mas erros comuns que a galera faz, que com choque, com entradas antecipadas, esse risco entre, não que esteja errado, mas pegar essa faca caindo às vezes, tá? Mas alguma dúvida em específico que vocês tenham, que vocês acham que vocês erram muito, que vocês têm dificuldade, que aí eu já trago isso no tema da aula, eu já englobo tudo, eu já mato a dúvida de vocês, tá? Então aproveitem para perguntar. Vamos deixar o chat aí que eu vou falando sobre isso. É, A princípio, o que que seria interessante a gente começar a falar, tá, galera? A princípio, o interessante seria a gente entender um primeiro formato aqui, tá? Que seria sobre a, a estrutura operacional. O que que eu estou falando aqui? Do range operacional, onde normalmente as pessoas pecam muito nisso aqui, tá? O que que seria essa estrutura operacional, o range operacional nosso? É onde a gente vai treinar, abrir a nossa operação. Então, o que que é interessante vocês saberem? Eu falo muito disso, então eu vou passar de maneira rápida e se for surgindo dúvidas, vocês vão perguntando que eu vou tirando, tá? Fazer uma análise top-down, só para vocês entenderem como é que o Luiz começa o seu dia. Tá? Então, o que que é análise top-down? É uma análise que vem de cima para baixo. O que que significa isso? Que ela vem do meu tempo gráfico maior e eu venho descendo ela até o meu time frame menor, que é onde eu realmente executo. E todo esse contexto, ele tem que estar alinhado. Se ele estiver alinhado, facilita muito a minha operação, aumenta a minha chance de sucesso, a minha probabilidade de estar certo aumenta. Com isso, a chance de a gente fazer dinheiro é muito maior. Então, isso é muito interessante, tá, galera? Quando a gente fala sobre análise top-down. Aqui, a princípio, eu vou falar só de gráfico, porque depois a gente pode entrar também em conceitos que alinham o nosso gráfico com o nosso calendário econômico, que é o nosso viés, é o famoso bias ali que a gente cria para tomar uma decisão. Cara, meu viés econômico para a semana, com os indicadores econômicos que vão sair, com juros, CPI, inflação, é para isso. Legal. Então, se acontece isso. Vamos supor, pô, se está caindo juros lá nos Estados Unidos, se a expectativa era de dois cortes, o mercado tem a probabilidade de fazer um corte. O que pode acontecer com o principal ativo que é o DXY, que é o nosso índice do dólar? Ah, ele pode acontecer isso, legal. Agora, o que que isso reflete para as outras moedas? O que que reflete para o euro? Tem alguma coisa, notícia importante que vai sair pro euro? Tem alguma coisa importante que vai sair pro GBP? Tem alguma coisa importante que vai sair em particular pro dólar, que afeta tudo. China. Então, assim, entendendo esse cenário macro, a gente monta mais ou menos um viés. Cara, então, se realmente acontecer isso, pô, euro sobe. Pô, se acontecer isso, DXY cai. Se acontecer isso, é bom para os índices americanos. Se os resultados das ações saírem legal, é bom para os índices americanos. Aí você vai se perguntar, cara, será que tem espaço para os mercados subirem? Por exemplo, esse all-time high de índices está saudável? Ah, não. Pô, então eu vou tentar ir contra o consenso, que é o que eu sempre bato na tecla de não operar a favor do consenso. O consenso não dá dinheiro, tá? Ele dá um risco com um risco de retorno muito baixo. Então, o que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Eu acho que a aula não é o papo de falar de consenso, de macroeconomia, mas sim de contexto gráfico, que é onde eu acho que eu tenho, as pessoas têm mais dúvida. Então, essa análise top-down, como é que o Luiz faz? Eu começo, por exemplo, minha análise. Venho lá do diário, vou para o meu 4 horas, depois 1 hora, deixa eu só puxar para cá. Depois 15 ou 30 minutos e 5 minutos. E se precisar, eu vou para 1 minuto, tá? Só se precisar, meu minuto é a minha última opção, caso eu esteja muito na dúvida. Cara, não estou confortável com esse trade. Vou buscar mais uma confirmação no M1. Tá? Ou, cara, o meu stop no M15, M5 tá muito salgado. Vou entrar no M1 para tentar achar um ponto melhor para diminuir o stop. Tá? E isso também, galera, é perfil. Por exemplo, quanto maior o tempo gráfico que você opera, menos trades tem,
maior é seu stop, maior é seu alvo. Então, consequentemente, mais tempo você vai ficar numa operação. E ao contrário, é recíproco. Ah, eu sou um cara que não aguenta ficar muito tempo na operação, preciso que paga rápido, cara, sai, abriu 10h30, mercado à vista, o mercado já tem que me entregar. Então, você tem que se encontrar, tá? Isso, como é que a gente vai se encontrar isso? Cara, testando, para identificar o nosso perfil, tá? Então, como é que o Luiz vai olhar? Cara, eu vou olhar um tempo gráfico diário, eu vou entender se ele está numa região cara, barata, se meu diário está forte, se meu semanal está forte, e se isso calha com o meu viés de indicadores econômicos para alta. Então, por exemplo, cara, estou com um diário, um diário, um semanal, por exemplo, meu viés é de alta, o mercado já vem num flow de alta, e eu tenho um diário fechando, por exemplo, pô, bem forte, assim, com contexto, né? Então, pô, um paviozinho bem pequeno, um pavio de negação aqui legal. Pô, um diário fechando assim. Cara, isso é muito interessante. Por quê? Porque aqui eu já tenho um contexto de, cara, legal, meu flow é de alta. Mas o que que é mais interessante ainda? Se eu estou olhando o diário, tá? O que que eu tenho que observar? Eu tenho que observar, cara, legal. Normalmente o mercado ele continua daqui, difícil. E se eu comprar aqui, eu estou comprando caro para essa continuação. Então, a minha ideia é que o mercado talvez pegue as máximas do diário, liquida todo mundo que tem que liquidar, faça minha correção para depois seguir meu flow, tá? Então, o nosso desenho normalmente ele é assim: liquidação, mercado dá aquela acumulada, liquida, vem e segue o flow. Então aqui a gente tem N tipos de entradas, tá? Então, por exemplo, normalmente para a gente ver isso, cara, é só passar um FIBO com 50% aqui, ó. Você define o que que é caro e barato, a grosso modo falando. Então, assim, você vai tentar procurar compras abaixo desses 50% que vai facilitar a sua vida de estar comprando barato dentro de um flow que você acha que é de alta. Lógico que pode ser que essa compra dê antes, mas a melhor situação é a gente estar ali próximo aos 50% para baixo. Por quê? É relação de caro e barato e esse entendimento. Tá? Beleza. Então, segundo cenário, o que que seria? Cara, eu venho aqui do meu diário, né? E a minha ideia é ir para um 4 horas. Então, o meu 4 horas, eu entender esse flow. E às vezes meu 4 horas está vindo assim, ó, que seria o meu diário, ó. Tá vendo? Então, isso aqui seria, por exemplo, esse gráfico aqui, aqui. E legal, então aqui eu tenho já um range operacional, meu mesmo 50%. E aqui eu já consigo começar a ver pontas de liquidez, tá? Tô criando um cenário, tá, galera? Fictício aqui. Depois a gente vai pro gráfico. Pontas de liquidez. E antes do mercado continuar subindo, é interessante ele liquidar esses pontos. Ou seja, é uma pergunta que vocês fizeram aí já. É o mercado fazer uma indução. O que que é a indução? A indução pode ser várias situações. Ele vai te induzir ao erro. Provavelmente. O que que é esse induzir ao erro? É às vezes romper um pivô, mas o flow dele é para cima, então ele está fazendo uma indução. Ele pode te induzir também a comprar, mas ele precisa ainda corrigir para fazer esse flow. Então a gente tem N situações. Então, se você tiver esse feeling de, cara, eu sei que meu flow é de alta, eu sei que necessariamente o mercado precisa fazer uma correção para depois eu seguir este flow. Por quê? Cara, aí você tem várias situações. Às vezes você já está vendo um RSI aqui cansado, você já está vendo o mercado fazendo esses rompimentos de topo de maneira cansada e não mais progressiva, que é aquele rompimento que fala, cara, eu tenho mais força para ir. Não, é um rompimento fraco, cada vez mais fraco. Então, você já vai na malícia de, cara, beleza, eu preciso de uma correção. Eu estou autorizado a começar a comprar no meu desconto. Lógico que eu preciso de um setup para isso. Depende, o que que você opera? Power of Three, que é o clássico AMD, ou um Market Maker Model. Enfim, você tem vários setups ali dentro. Ou você vai esperar um clássico, cara, vou esperar ele chegar na minha região, dar um choque, então MSS mais um Fair Value Gap, vou começar a executar. Então você tem N situações ali, não tem certo e errado. Aí é um estilo operacional que eu posso mostrar para vocês o meu. Mas aqui você já tem que ter uma certa malícia do que, cara? O mercado liquidar isso aqui
e voltar forte, me dando um BPR, que é um Fair Value Gap devolvido com outro Fair Value Gap, porra, legal. Isso aqui já me dá uma noção de mercado está cansado, é necessário ele corrigir para depois continuar seu movimento, seu flow de alta. Então aqui você já pode começar talvez a operar contra a tendência e cair com ele, não vejo problema algum, tá? Por mais que você tenha um flow de alta, mas você está entendendo que ele precisa pelo menos liquidar alguma ponta dessa para seguir o flow, tá? Que é a famosa indução. Ele precisa induzir, porque o mercado ele é formado por liquidez. O mercado é uma troca de algo. Como assim, Luiz? O mercado precisa. Se o mercado está subindo, o que que significa isso, galera? Assim, a grosso modo, se o mercado está subindo, o que que significa? Assim, no pensamento de vocês. Por que que o mercado está subindo? Falem para mim aí no chat. Pode falar a opinião de vocês. Eu vou corrigir se estiver errado. Se estiver certo, eu vou falar. Não fiquem com medo, tá? A gente está aqui todo mundo para aprender. Enfim, já deixa eu ler o que vocês mandaram aqui. Tem uma dúvida? Quando nós traçamos a referência à liquidez gerada, risk entry é plotar a entrada no pó imediatamente abaixo, certo? E o confirmation é a mesma coisa, só que esperar um choque com o fair value gap. Perfeito. Caso não seja gerada a liquidez, devemos esperar um choque mesmo assim. Normalmente, se gerar esse choque é porque ele tomou uma liquidezinha, tá? Então, vou falar para isso. Ah, porque o mercado está ficando caro. Tá. Por que que o mercado está subindo? Porque tem mais gente comprando, o mercado tá ficando caro. Mais gente comprando que vendendo. Ah, beleza, Maurício falou um negócio interessante. Mais compradores que vendedores. Tendência de alta, comprando valor mais alto, fora demanda, força. Legal. Então, ó, o Maurício e o FB falou um negócio interessante. Vocês concordam que conceito básico de economia? Por que que o preço, além de outros fatores, óbvio, mas por que que o preço, falando especialmente de preço, por que que o preço sei lá, do arroz está subindo e sem atrelar isso à inflação? Mas por que tem mais gente comprando que vendendo? O momento que chegar isso ao contrário, tiver mais gente vendendo ou não tiver demanda por nós naquele preço, o que que vai acabar acontecendo com o preço? Vai cair. É que não dá para a gente operar vendido no arroz ali físico, mas na bolsa dá. Então, por que que o mercado está subindo? Porque tem mais gente comprando do que vendendo. E para acontecer isso, tem que ter gente vendendo. O momento que parar de vender e ter essa liquidez para os compradores, o que que os compradores vão fazer? Então vamos supor que aqui o mercado você já está sentindo cansado, cansado, cansado. Então tem gente querendo comprar, mas não tem gente vendendo. Não tem a ponta contrária. Logo, o preço ele vai corrigir para achar onde tem pessoas dispostas a vender ou o vice-versa ali. Então, por exemplo, o mercado começou a cansar aqui, então as pessoas começam às vezes a estopar ou vender, onde tem gente comprando, só que aí a polaridade inverte. Tem mais gente vendendo do que comprando nessa região. E aí o mercado começa a cair. Até essa troca de polaridade voltar. Então, ah, pensando em fatos básicos, isso aqui dá para a gente tradar contra a tendência. Ainda mais se enxergar o mercado cansado, tal, por mais que está contra da tendência. É um trade mais agressivo? Sim. Mas é um trade possível para a gente também. Ainda mais que a gente está no intraday. Não vejo por que não fazer, tá? Então, eu estou aqui, por exemplo, no H4 e estou visualizando isso, marquei minhas pontas de liquidez, tá? E aí, por exemplo, eu vou para o meu H1. Então, o meu H1 não vai estar muito diferente do H4, né? Ele pode estar mais assim, ó. Ele pode estar mais zigue-zagues, tá? Mas praticamente na mesma situação. Vocês concordam uma coisa comigo? Vê se vocês concordam nisso que eu vou falar. Vocês concordam que o mercado é fractal? Então, por exemplo, isso aqui, por exemplo, está dentro do H4. Ó, então é o H1 que tem um pouco mais de ondas. E internamente do meu H1 eu vou ter um M15 assim também, ó. Ó. Dentro do M15 eu vou ter um M5, um M3 assim, ó, com mais zigue-zague aqui ainda, mais ruído ainda possível. Então, assim, por isso que quando a gente vai diminuindo o tempo gráfico, vai acontecendo e surgindo mais ruído, tá? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Na minha opinião, atrapalha, mas por isso que é muito melhor você ver as regiões de demanda
ou de oferta, que seja, em um tempo gráfico maior. Como assim, Luiz? Por exemplo, eu posso estar vendo aqui ó, um Fair Valley Gap grandão aqui no meu H4. E esse Fair Valley Gap, eu posso jogar ele lá para o meu H1 na mesma região, mas eu posso refiná-lo. Por exemplo, cara, no H1, esse Fair Valley Gap está aqui e tem um aqui em cima, que dentro dele está o meu do H4. Então eu posso refinar essas posições, mas entender que essa minha região de desconto é onde eu vou esperar minha troca de polaridade. Isso aqui eu tô no H1. Então o que que muita gente faz que começa a errar, tá? Vamos lá. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, porque, cara, isso aqui facilita a vida de um tanto, tá? O que que eu tenho aqui? Esses pontos de liquidez vão estar plotados aqui também, tá? E aí você vai ter mais pontas de liquidez no H4. Luiz, qual é a ponta de liquidez mais forte? Sempre do tempo gráfico maior para o menor. Então, cara, topo e fundo do semanal é muito forte, topo e fundo do diário é muito forte, topo e fundo do 4 horas é forte, e assim vai diminuindo a sua estrutura de força. Por exemplo, um topo e fundo no M1 é muito fraco comparado ao do M15, tá? Às vezes no M15 você nem tá vendo esse topo e fundo. Então, depende do trade que você está fazendo. Qual que é o erro das pessoas? Erro assim para quem opera intraday. Vem aqui e bota minha ordem aqui, ó. E joga um stop aqui e alvo aqui. E quer fazer esse payoff pegando a faca caindo. Às vezes dá certo? Dá, mas a maioria das vezes dá errado. Então você fica sopando, 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 sopando e vai cansando. Isso cansa. Então o que que é interessante? O interessante é você esperar o mercado responder. Então isso aqui é um negócio muito legal que vocês têm que pegar. Presta atenção no que eu vou falar agora. É muito melhor eu operar a reação do mercado do que eu ficar tentando acertar topo e fundo. Presta atenção nisso. É muito melhor eu entrar atrasado, mas o mercado já ter me respondido na região que eu queria, do que eu tentar antecipar que o mercado vai reagir naquela região. Então, eu estou operando a reação do mercado, eu não estou tentando antecipar a reação do mercado. Isso é muito importante. Porque tem gente que fica tentando acertar topo e fundo. Cara, isso é muito difícil. Nos meus dados, eu erro topo e fundo para um caramba. Então, não faz o menor sentido eu estar operando topo e fundo. Porque eu vou ser perdedor. É muito difícil acertar topo e fundo. O que que é acertar topo e fundo? Cara, você deixa uma ordem aqui, ó, e deixa o mercado vir caindo e reza para ele parar aqui. Diferente de eu esperar o mercado vir. Então, agora eu vou vir aqui para o meu M15, por exemplo. Eu esperar o mercado vir. Vou só pôr reto aqui, mas só para não ficar desenhando tudo igualzinho. E aí eu tenho minha região do Fair Valley Gap aqui, ó, tá? Do H4. Então eu marquei aqui que é do HK. H4. E aí o mercado vem, vai vindo seu zigue-zague, faca caindo, faca caindo. E aí mercado, ó, veio aqui e pegou sua compra lá quem tá batendo risco. A minha não, eu tô segurando a onda. O que que eu tô esperando? Vou esperar normalmente ele liquidar um fundo e trocar um topo. Meu foco é esse. Feito isso, eu tenho minha primeira situação, a mais básica de todas. E aqui, uma das que mais funcionam: choque do movimento. Então, assim, repara que eu não estou tentando acertar esse fundo, esse fundo. E normalmente quem tentou, às vezes toma essa violinada. O cara fica puto, não entra de novo e vê o preço indo. Vê o preço indo no flow que ele estava imaginando ser, mas ele queria o quê? Acertar fundo. Ele queria estar certo. Isso aí mata o cara dentro do mercado. São duas coisas muito diferentes. Você estar certo e você querer fazer dinheiro. Tem gente que opera para estar certo. Eu quero estar certo. E aí liga pro amiguinho. Fala, nossa, mano. Aí aquele grupo mó chato. Nossa, mano, eu peguei esse trade, olha o print, se liga aí, pá. Ninguém agrega nada pra ninguém. Só fica assim, ó o tradezão que o pai pegou. Nossa, o pai aqui já bateu meta. Ninguém agrega nada, todo mundo fica só postando boletinha, takezinho, mas no final a conta nem fecha no final do mês, né? Posta a boleta no final do mês, fechando o ano. Isso é legal. Isso agrega e ajuda a pessoa.
Então, assim, esses são tipos de grupo que não agrega em nada. Tanto que esse tipo de pessoa, normalmente eu nem convivo. Porque mais me irrita do que ajuda. Não ajuda ninguém. Então, o que você tem que pensar? Eu não quero estar certo. Pode acontecer do mercado estar aqui e rasgar e eu ficar chupando o dedo? Pode, tá? Pode. E o que eu faço? Nada. Eu vou tentar entrar mais atrasado, se ele me der um gatilho ou não, tá? E aí a gente tem N maneiras de entrar. Eu vou explicar umas três aqui, pelo menos, para vocês terem noção como é que a gente faz essa execução. Depois a gente vai para o gráfico e a gente começa a tirar dúvidas, tá? O que que aconteceu aqui, cara? O mercado liquidou o resto da galera que estava querendo comprar. Esse resto da galera, se ele comprou aqui, o stop dele é de venda. Essa venda dá liquidez suficiente para esse cara começar a comprar, né, e gerar esse movimento. Primeiro princípio, cara, esse movimento tem que ser forte. Que esse movimento, que significa ser forte? Cara, ele gerar um choque com um fair value gap. Gerou choque com o Fair Value Gap, ele validou sua estrutura, você não precisa nem esperar a liquidez. Você pode deixar um buy limit aqui e jogar stop para o fundo. E aí você vai tentar fazer este trade. Tô entrando atrasado? Tô, mas estou entrando seguro e com fundo formado. Tanto que o meu stop é no fundo formado. Eu não estou inventando esse fundo. Diferente do cara que bate o risco. Ele está achando que ali é onde está a ordem dele, vai ser o fundo. Eu não. O fundo foi criado e eu estou me protegendo no fundo criado. Se me estopar, tá tudo bem, eu errei o movimento e faz parte e vai acontecer, tá? Por isso você tem que ter stop. Estopar é muito bom, tá, galera? Se estopou é porque você errou o movimento, tá? Não é porque você tá certo. Isso é muito importante. Tem gente que fica segurando trade, segurando trade, segurando trade, a hora que vê, puta, foi embora meu mês todo. E aí era uma operação ruim que você poderia ter estopado pequeno e entrado numa boa, aceitando que você estava errado e virado a mão, né? Então, isso mata a galera. Então, como é que a gente vai pensar nesses tipos de trades, tá? Deixa eu replicar isso aqui mais abaixo, que eu não tenho mais espaço ali. Vou só voltar aqui. Beleza, vamos aqui assim. Beleza. Eu vou dar um zoom nisso aqui, tá, galera? Eu vou dar um zoom nisso aqui. Então, zoom nesta região, beleza? Opa, beleza. Mercado, então, veio e gerou meu choque. O que que é importante aqui? Primeira situação, eu estar com um desbalanço gerando choque. Luiz, esse desbalanço precisa estar no 50%? Eu preciso traçar um FIBO aqui? Cara, você pode, porque é uma referência nova. Mas se esse cara estiver aqui, eu vou abrir mão do meu payoff para executar nele. Como assim? Eu vou executar ele normalmente no começo do Fair Value Gap, vou deixar stop aqui e ver se minha conta fecha até o topo lá de pelo menos 2 para 1. Se não fechar, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar economizar aqui para diminuir meu stop e ver se minha conta fecha no payoff. O ponto principal é sempre sua conta fechar no payoff. Ah, se entrar para fazer 1 para 1, para mim, pro Luiz, isso é dado do Luiz, não compensa. Porque eu tenho uma taxa de acerto de 42 a 48%. Então, se eu ficar fazendo 1 para 1, eu vou ficar negativo. Eu sou um cara negativo, tá? Então, o que que é importante? Para mim, payoff. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu ver. Eu até mostrei pra galera da sala hoje isso. Ah, aqui, por exemplo, isso aqui é o GBP, ó. Deixa eu ver se. Aqui. Vê se vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui são trades, eu tô com um trade aberto aqui, já fazendo um trade. Mas olha que interessante. Olha meus stops, olha meus alvos. Olha meus stops, olha meus alvos. É por isso que a conta fecha para mim. Senão, não ia fechar. Se eu ficar com tradezinho de 1 para 1, eu sou um cara negativo. 2 para 1, eu sou um cara levemente positivo. Então, eu sou um cara que precisa fazer payoff. Senão, minha conta no final do mês não fecha. Tá? Então, isso aqui é muito importante pro Luiz. Eu não sei como é você. Você tem que se conhecer, você tem que saber isso. Como é que eu sei isso, Luiz? Cara, você precisa ter dados, tá? Então você precisa ter dados. Se você tiver dados, você consegue ter essa previsão, tá? Você consegue ter essa previsão.
Então, o que que é importante aqui? Isso aqui é um tipo de entrada, tá? Daí você tem, por exemplo, isso aqui eu tô nos 15 minutos vendo. Eu posso pegar isso aqui, tá? E ir pro meu, montou essa mesma estrutura para mim, tá? E joguei pro meu 3 minutos, por exemplo. Então, isso aqui eu vou colocar uma execução no 15 minutos. E aí você tem uma outra execução aqui. Isso aqui até que é 15, aí eu joguei para os 3 para tentar achar uma execução mais pontual. Então, eu joguei por 3 minutos. Então, aqui você tem, por exemplo, uma possibilidade, quem gosta de um intradayzão assim, cara, de esperar, por exemplo, eu gosto muito desse setup também, que é, por exemplo, o mercado veio, chegou aqui no seu desbalanço, aí ele manipula e volta. Quando ele volta aqui, você tem um BPR, por exemplo. O que que é o BPR? É o Fair Value Gap devolvendo com outro Fair Value Gap. Deixa eu ver se eu acho só um modelo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver, num minuto que deve ter alguma coisa, que sempre tem alguma coisinha num minuto. Ó. Isso aqui é um BPR, ó. O mercado veio com Fair Value Gap, devolveu com outro Fair Value Gap. Isso é uma antecipação do choque. Então você está agressivo. Então você não vai esperar o mercado vir, trocar a estrutura aqui, deixar desbalanço, você entrar. Você já vai entrar aqui, ó, no rompimento desse BPR, tá? É uma maneira também. Como você está muito micro, se você esperar muita coisa também, você fica para trás. Então já é um perfil mais arrojado, tá? E você pode fazer essa estrutura. Qual que é a diferença do Inverse Fair Value Gap? O contexto é o mesmo, é reversão, tá? Mas o inverso ele não devolve com outro Fair Value Gap, ele devolve com candles normais. Então, o BPR ele devolve com desbalanço, então veio no desbalanço, voltou no desbalanço. O Fair Value Gap, ele vem no desbalanço e devolve devagar, ou com três candles que não seja um outro Fair Value Gap. Aí ele é um inverso. É um candle que devolveu depois de um tempo, talvez. Eu vou mostrar para vocês. Eu uso muito o inverso no 4 horas, tá? Então, beleza. Então vamos só checar aqui. O que que a gente tem nessa situação? Uma execução, tá? Dessa maneira. Então eu posso ir lá e botar a minha ordem aqui já e subir com esse cara. Você pode esperar um market maker model, que seria, cara, você espera normalmente duas acumulações. Tá? O que que seriam essas duas acumulações? Opa, deixa eu tirar aqui, ficou um em cima do outro. Que seriam essas duas acumulações? Você vai esperar a primeira acumulação, a segunda, que é mais uma indução, e aí você vai. Aí você tem duas opções. Você vai entrar no BPR, você pode usar choque ou MSS, né? Mais um Fair Value Gap entrar aqui. Normalmente no tempo gráfico menor, às vezes ele nem volta, tá? Então, isso é interessante. A gente fez um trade hoje em sala que foi justamente usando um contexto que tem o inverse favor gap, que a gente comprou aqui hoje, né? E foi muito interessante porque esse fundo aqui, ele é Ásia. Esse fundo aqui é Ásia, tá? O que que tinha aqui? Ele não liquidou. E o S100, ele estava aqui embaixo, ó, liquidando o Ásia. O que que eu fiz? Eu falei, opa, normalmente eu vou no ativo que não tomou liquidez. Por quê? Isso é meu, tá? Não é regra. Porque normalmente, se esse ativo não precisou tomar liquidez, ele está mais forte na demanda, tá? Então, esse cara, para dar aquele pump, ele vai ser mais forte que o S100 normalmente. Porque ele não precisou fazer a liquidação, quer dizer que ele já vai ter demanda antes, tá? Então, o que que eu fiz? Eu já estava com o meu flow de alta desenhado, a gente desenhou em sala. A gente desenhou em sala que a tendência dos índices era de alta, eu precisava apenas de uma liquidação ou de um SMT. O que que aconteceu? O S100 tomou, o S&P não, e aí eu espero quem? Uma troca de estrutura. Então, por exemplo, eu vim aqui no meu 1 minuto
e esperei ao mercado liquidar fundo. Olha o meu RSI dando divergência me ajudando e romper o choque com um desbalanço. Olha o meu desbalanço aqui. Aí eu olhei para me ajudar e falei, cara, deixa eu ver um movimento forte que teve atrás. Foi esse desbalanço do M1. E aí ele devolveu aqui fazendo um inverse. Então a gente colocou nossa ordem aqui no começo do inverse, colocamos nosso stop debaixo do candle que gerou o inverse, que seria esse, tá? E aí eu não deixei a execução direto. Eu não deixei o buy limit ali. O que que eu fiz? Eu falei, galera, o mercado tá indo, tá? Nos 5 minutos a gente vê, ele vai ter ser até mais simples essa entrada, porque é a entrada tradicional de choque, Fair Value Gap, então você pode executar no candle que gerou o Fair Value Gap, tá? Eu fui para 1 minuto para refinar a minha entrada, e aí a gente fez a seguinte situação. Eu não deixei um buy limit. O que que eu fiz? A gente veio e esperou o mercado me mostrar que realmente tem demanda ali. Quem que é a demanda ali? É o candle de reação. Cara, engolfou aqui. Então a gente entrou no topo desse cara. Aí a gente já tinha deixado esse stop aqui. E a ideia era, né? Aí vou alvos para os 5 minutos. A ideia do alvo final era a máxima de Londres, que estava aqui, nesse topo. Aqui. Né? Então aqui deu 4-1. Aí depois a gente refinou nosso stop, né? Então o mercado foi respondendo, a gente foi. Eu saí antes porque eu tinha regra de consistência numa mesa de US$ 1.000, então deu US$ 1.000, eu saí. E teve uma galera que foi surfando, foi soltando parcial e veio até aqui. Aí depois a gente até pensou numa reversão aqui. Então ele até deu o tradezinho, mas ele foi pro 50% antes, então não me interessou entrar, né? Mas a ideia seria aqui, ó. Como é que a gente trade isso aqui? Pelo inverso. Então, cara, o mercado vem forte. Se eu tô agressivo e quero entrar, eu vou olhar esse desbalanço que criou aqui, ó, esses dois, e esperar ele fechar abaixo, ó. Fechou abaixo, eu entro na metade do inverso. Para ficar saudável, como o stop não tá caro, eu posso jogar para cá e tentar descer com ele. Ó. Ele pagou mais 3-1. Eu não fiz esse trade, tá, galera? Eu não fiz, mas essa seria a entrada agressiva. Por quê? Porque eu tava com um movimento de reversão depois da tomada de Londres. Então, ele não reverteu, tá? Então, eu errei o movimento em si, macro, mas mesmo assim pagaria 3-1, né? Então quem estava muito confiante talvez sairia no zero, talvez. Então, assim, rolou esse trade. Esses são os trades que teria no dia, né? A gente teve o ouro também, que a gente ficou chupando o dedo, né? Então a gente estava querendo comprar ouro aqui, ó. Aqui, ó, o ouro fez clássico, ó. Meu flow era de alta no ouro. Eu queria vir pelo menos para a máxima de Londres. E aí, o que que eu fiz? Cara, eu esperei ele liquidar uma ponta. Onde está minha ponta? Liquidou a minha ponta. Aqui, ó. Liquidou fundo e reagiu fazendo choque. Pronto, ó, meu trade está aqui, ó. Choque. Beleza. Fez choque, deixou o desbalanço. O que que a gente tinha feito? Deixamos a ordem aqui, ó. Deixamos a ordem no começo do desbalanço. Stop debaixo dela para a gente ter payoff. Primeira saída, Londres, 2-1. Segunda saída era alvo aqui em cima no Previous Day High, que era a máxima do candle do diário. Mas aí a gente ficou na pedra, né? O mercado veio, beijou nossa ordem, não executou e foi embora. Aí em uma conta eu até pus o stop aqui para ter payoff, né? Para essa máxima de Londres, ó. Que aí eu tinha 4-1 para cá. E mais o mercado nem me buscou, tirei a ordem e não executou a gente, né? Então isso aqui é muito importante, tá, galera? Cara, é um negócio muito simples, porque eu só espero a liquidação. Então, quem me perguntou lá no começo, a indução, deixa o preço induzir ao erro. Se eu já tenho meu viés, cara, meu viés era de alta por ouro no dia, até pelo menos máxima de Londres. Eu preciso só que entra a minha formação para eu comprar lá até lá. Então, o que que eu faço? Eu deixo ele liquidar. Qual que é a sua regra primeiro? Deixa ele liquidar uma ponta. Deixa ele induzir a galera ao erro numa ponta, que não é a ponta que você quer. Então ele induz a galera, tipo aqui, ó. Induz a galera e volta forte. Essa volta forte é a sua confirmação. Eu não quero aceitar esse fundo, ó. Eu não quero aceitar isso aqui. Eu quero que ele confirme o que eu tô pensando. O que que eu tava pensando? Cara, eu tô pensando que o mercado é alto. Eu não sei se eu tô certo. Mas o meu estudo deu que ele é alto. Então eu preciso que ele induza alguém para venda para ele subir com força. Então ele induz a galera aqui e
vem com força. Pô, confirmou meu cenário. Aí agora eu começo a entrar. Nesse caso, ele não me executou. E pode acontecer, tá? E aí, beleza. Aí você tem outro tipo de trades. Por exemplo, vou passar rápido aqui, mas, cara, daria pra eu ficar 2 horas e meia falando só disso. Mas, por exemplo, esse trade aqui, ó. Esse cara aqui é um cara que a gente chama de sell to buy. Ele induz a galera a vender pra comprar. Ele seria melhor se ele tivesse engolfado, mas ele não engolfou. Deixa eu ver se eu consigo ver nos 3 minutos algo melhor. É, no 1 minuto eu não forçaria, mas vamos só ver se. Porque eu já tava com esse flow, daria pra eu dar uma forçada. Ó, o mercado vem, faz um BPR, ó, induzindo a galera ao erro e vem embora. E aí eu não forçaria esse trade. É um trade que dá, tá? Tipo, por exemplo, ó, se meu flow é de alta, ele fez meu BPR. Fechou abaixo, chamou a galera para venda, induzindo. Eu não quero vender, meu foco não é vender porque eu já estava com a tendência de alta. Fechou acima, eu compro. Compro, jogo só para esse fundo. Daria. Que seria o mesmo trade desses 5 minutos, que é um candle de continuação. Tá vendo esse candle aqui, ó? Ele chama para venda e engolfa. Esse engolfo, o que que a gente faz? A gente entra no reteste desse candle aqui, ó, desse candle de cor negativa. E aí eu entro nele, é um outro tipo de trade que dá para pegar continuidade. Eu entro aqui, jogo meu stop para debaixo dele e entro para o flow, ó. O mercado chegou a pagar quase 4,5 para 1. É um outro tipo de trade. Que quando eu faço esse tipo de trade? Quando eu perco o movimento. E aí eu vejo que tem muito upside. Como aqui eu ia levar só para Londres, eu não tinha muito upside. Então eu falei, cara, vou esperar. Ouro não tá numa região boa, ele não liquidou meu diário que eu queria, então eu vou ficar suave. Mas se eu tô com a tendência forte e o mercado não buscou meu desbalanço, eu vou nesse tipo de trade, que é trade de continuação. Só que esse trade é um trade que eu break-even mais rápido, é um trade que é tudo mais rápido, alvo mais curto. Não chega a ser um scalp, mas são estruturas mais curtas só para eu pegar o resto do embalo dele, para eu não ficar de fora e fazer alguma coisa no dia, né, de dinheiro. Porque eu perdi a principal operação. Então é um trade que eu não fico carregando muito, que eu fico sonhando muito, não. É um trade que eu vou mais, cara, vou para fazer 2 para 1, 2,5 para 1 e tchau, obrigado. Tomou, pô, mandou 1 para 1, é break-even, se tirar, tirou, porque eu já tô entrando meio caro, né, no dia. Então eu preciso me proteger mais rápido. É um trade que tira muito no BE, mas ele funciona também, que é esse candle de continuidade. Só para desenhar para vocês, é praticamente assim, ó. Vamos supor, o mercado tá lá, você tá no flow de alta. Então, pô, o mercado vem, pá, flowzinho de alta, flowzinho de alta, flowzinho de alta. Vou diminuir isso aqui. Opa, flowzinho de alta. Põe uns pavis aqui para ficar mais bonitinho. Pá, pá, vaziozinho para baixo. Legal. E aí vem, e aí, tipo, sei lá, que é um topo, ó, às vezes, tá vendo? Aí o mercado dá aquela indução. O que que é indução? VLAP. O engolfo, que andou mó fortão bonito. Mas o meu viés é de alta. Para que que eu vou sair vendendo aqui só por causa do esquema? Isso aqui pode ser também uma indução. E aí a galera vem e soca a venda aqui. Aí o próximo candle ele faz esse aqui, ó. Blá, pá. E aí, meu amigo, aqui que mora o perigo que a gente entra. O que que a gente faz? Deixa nosso buy limit no reteste do topo aqui, ó. Desse do candle negativo, stop para a bundinha dele e bora que bora. Então o mercado às vezes dá aquela variada que ele abriu aqui, aí ele dá aquela puxadinha, executa e flap. A gente pega um cenário de continuação, tá? Esse é um tradezinho legal também, mas você tem que fazer ele com contexto. Não pode fazer ele jogado aí. Ah, vou fazer só porque deu esse candle aqui no meio do nada. Não, é trade de contexto. Vamos, eu não olhei, mas vamos ver só se rolou aqui em algum lugar. Aqui não, ele enrolou muito nele, tem que ser um movimento mais rápido. Então, quer ver? Vamos ver se eu acho aqui na queda. Ó, esse tipo de movimento, ó, por exemplo, vamos supor, cara, tô com flow de baixa no S&P, tá? Tô chutando que eu não fiz análise, mas só para vocês entenderem aonde que vocês têm que encontrar esse contexto. Cara, tô com flow de baixa aqui, o mercado tá brigando no fundo, mas o meu flow é para cair, sei lá, porque, sei lá, vou falar que Londres tá aqui, ó, tem espaço pro mercado vir aqui porque aqui é Londres, tá? Tô supondo, tá? Então eu quero vender, só que eu preciso achar um ponto. E aí o mercado me deu essa oportunidade aqui, ó, no Fair Value Gap, eu não vendi. Fiquei cagão. Aí o mercado veio aqui, ó, e liquidou o fundinho, ó. Tá. Vou até pôr no replay, que eu acho que fica até mais bonito. Não, começar não. Ó, pá, o mercado fez isso aqui.
Aí a galera aqui fala, puta, liquidou fundo, é para alta para liquidar topo, engolfando, e aí você tá quietinho, porque seu flow é de baixo, você já desenhou o que você queria vender, e você já perdeu a primeira venda. O mercado só tá fazendo a indução, ele só tá enganando a galera. Então ele vai lá e te dá o próximo candle, ó. Pá, esse é seu candle que você precisa. Normalmente eu executo no corpo, aqui, tá? Se não tiver muito caro, você pode executar aqui. Eu normalmente executo no corpo, então eu vou vir aqui, botar minha ordenzinha, levar meu stop aqui para arriba e descer até lá a minha mínima de Londres que eu tinha desenhado. Não sei onde ela tá, mas tá por aí. Vamos por 2 para 1, tá? Beleza. Então, esse aqui é meu trade já. Olha lá, me executa só na pontinha, ó. E aí pagou lá a minha mínima de Londres que estava aqui, por exemplo. Porra, 3,5 para 1. E aí o mercado já deu essa barra aqui, ó, eu já vou break e vai e vou levando no flow. Então, esse aqui é um outro tipo de trade. Então, assim, por que que o contexto é importante? Porque ele vai te guiar. Então você precisa ter um norte. Cara, você tem um norte, o tipo de entrada que você vai fazer não importa. Você só precisa ter um norte. Teve o norte, você vai entrar, cara, por Power of Three ou MDzinho. Você pode usar um Market Maker Model, você pode usar um clássico MSS Fair Value Gap, você pode usar um candle de continuidade, não importa o jeito que você vai entrar, você já está alinhado com o flow. E o principal de tudo, você não quer acertar fundo e nem topo. Eu só quero que o mercado confirme o meu movimento. Na hora que ele confirmar e começar aí, eu começo o meu trabalho. Então, se você fizer isso, cara, você vai melhorar muito sua taxa de acerto, você vai melhorar muito seu flow, você vai melhorar muito suas entradas e vai parar de ficar, às vezes, tomando aqueles stop bobos, sabe? Aqueles stop, cara, você fala, cara, eu tô certo, mas fica me estopando, me violinando, pau, porque ele tá te induzindo. Então você só espera, deixa o mercado achar o fundo. E se te estopar, você entrou certo, tá tudo bem, respira, vai tomar um café, vamos pro próximo trade. E tá tudo certo, tá? Deixa eu ler aqui. Qual a diferença do inverso? Tá, gente, passei por isso ontem no BTC. Fiz exatamente isso e o preço não mitigou. Fair Value Gap e fiquei de fora. Luiz, existe order block com pavio ou só posso considerar que é uma liquidez? Não, existe order block com pavio. Por exemplo, isso aqui é um order block, ó. Esse verdinho. Então, ele é um order block e ele tem pavio, tá? O que é importante, às vezes, você tem um topo e o mercado vem e deixa um pavio. Isso aqui é a liquidez sendo tomada, tá? Isso é a liquidez sendo tomada. Dúvidas, galera? Fez sentido para vocês isso que eu falei? Agregou em algo? Fala aí para mim. Mandem as dúvidas. Mandem as dúvidas que a gente vai tirando aqui. Isso que eu estou falando para vocês são conceitos básicos e que já funcionam demais, 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 tá? Isso vai facilitar a sua vida, de uma maneira brutal e fazendo o simples, tá? E fazendo o simples, tá? Dúvidas, galera? Tranquilo? Deu para pegar? Faça um backtest, senta agora aí, cara. São, que hora que é no Brasil? Ah, 9 horas. 9 horas no Brasil, quase. Então, senta aí. Cara, perde meia horinha aí antes de você ir jantar. Cara, deixa eu fazer do zero aqui um passo a passo de análise top-down para amanhã. Faz isso, para você ver como é que é. Tá? Fazendo isso, você já tem ah, uma ideia muito melhor. Luiz, assisti suas aulas de referência, mas ainda erro na primária, pois fica muito grande e perde sentido em relação à secundária. Se tiver ficando muito grande a sua referência primária, só olha um candle diário, só para ver qual é o lado dele. Com o candle diário que você olhou o lado, você vai para a sua do 1 hora e trabalha em cima dela, tá, Edson? Para você não se bagunçar muito nisso. Então, olha o seu candle diário, vê se tem, se faz sentido o seu candle diário. E aí você vai já direto pro seu 1 hora e tenta alinhar com o seu diário, sua referência. Pô, meu diário é de alta, minha referência do H1 tá de baixa. Cara, provavelmente você não tem trade ali. E aí você tem que esperar todo esse alinhamento, tá? Tem gente que fica forçando muito trade, ignora o bias, né, que é o viés, e aí acaba, pá, stop, stop, stop. E vai ter dia que você vai sentar na tela e tá tudo uma merda, galera. Vai ter, tipo, merda, eu falo, cara, euro tá feio, Shao tá feio, tudo. Aí o que que acontece? A gente começa a ir pro low time frame e com certeza a gente vai achar. E aí a gente acha, você sabe o que a gente acha, rolo. E aí a bucha vem. E aí fica estopando no dia que não é para estopar. Isso é maturidade de trade, tá, galera? Então é preciso ter isso também. Para não ficar queimando.
grana em dias ruins. Tem isso. Vai ter dia ruim, vai ter semana ruim, vai ter mês ruim, galera. Quem é trader vai passar por isso. A única diferença entre o trader que passa por isso e você é que às vezes o trader que faz a grana, ele sabe administrar mais o risco dele em dias ruins. Ele sabe que o dia tá ruim, que não tá para ele. Então ele sabe abaixar lote. Ele tá se sentindo inseguro na entrada, ele sabe não fazê-la. Você não, às vezes você fala, cara, foda-se, tá alinhado, paz e amor, seja o que Deus quiser. Não, não é seja o que Deus quiser. Então, cara, Deus já tá te dando a oportunidade de você treinar e fazer o certo. Então não joga essa culpa pra ele. Então é sua, você que tem que assumir. Então faz isso certinho e executa, tá? Acha que cripto é pior para operar SMC? Cara, depende da cripto. Se for cripto que se criou agora, é ruim porque você tem pouco dado, né? Então, normalmente, sempre os melhores ativos para se operar, independente da estratégia, são ativos com liquidez. Então, a gente vai falar de Ethereum, Solana, Bitcoin, ativos que têm liquidez, que formam um gráfico bonito, tá? É, Luiz, eu olho o diário, um dia de alta, outro dia de baixa. Provavelmente consolidação. Você sabe o ativo que tá assim? Eu posso olhar para você. Deixa eu ver se tem algum ativo assim. O DXY tá bonitinho. Ó, que nem. Olha o DXY, que interessante. Cara, vamos supor, meu viés aqui do DXY é de alta. Ele fez terça-feira um candle de alta, ontem um spinning top aqui, que é um candle de equilíbrio, hoje um candle de equilíbrio. O que que eu vou esperar ele aqui? Cara, ele me deixou um desbalanço aqui, ó. Então eu vou esperar, por exemplo, amanhã ele liquidar esse fundo para seguir flow. Então é isso, ó, é essa manha que eu vou ter que ter. Então eu vou sair comprando aqui? Não. Qual é a minha ponta de liquidez principal? Cara, a mínima de terça-feira. Liquidou a mínima de terça-feira, eu posso começar a buscar configuração de MSS mais Fair Value Gap para estar comprando. E aí eu sigo o meu flow de alta. Entendeu? Vamos olhar o Shao. Shao no diário. Ó, mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Shao. Candle que teve quase caiu 8% no dia. Candle de consolidação, com pavio de negação, candle de acumulação também. Isso aqui é consolidação. Então, assim, quais são as minhas pontas principais? Aqui eu tenho um Fair Value Gap no diário, que o mercado pode tomar aqui e cair, e eu tenho essa liquidez que é dessa barra. Então, qual é o meu melhor cenário no chão? Cara, eu espero ele liquidar aqui ou aqui para fazer trade. Acabou, tá? Essa situação. Então, esse é o meu melhor cenário. Acabou a bateria do meu fone, né? Mas eu não estou escutando nada, então tá de boa. Tá? Então, esse é meu melhor cenário possível, tá? Fazer essa situação. Então, assim, que nem aqui, cara, aqui eu não vou ler nada, não tem o que eu fazer. O que você pode fazer, cara, é assim, meu flow é de baixo. Eu tô com viés de baixo, por exemplo. Antes do Shao cair, qual é o movimento mais sustentável dele? Liquidar para cair. Então, você pode treinar comprado até essa ponta? Pode. Pode ser rolo? Pode. Por quê? Porque tá travado o mercado. Então, ó, o mercado ele vai fazer esse movimento de ida e volta. Então, o que que você pode esperar? Cara, eu sei que é saudável ele liquidar essa ponta para depois cair. Meu flow aqui ainda continua de alta. Então, por exemplo, o mercado está aqui trabalhando agora em umas regiões importantes de desconto da micro, né? Então eu posso ir lá para o meu 1 minuto, 5, vamos pro 3, não vamos forçar muito não. E esperar aqui, ó, mercado liquida o fundo, vai fazer choque agora. E eu posso esperar uma configuraçãozinha aqui para tentar, ó, subir com ele. Não indico, né? Espera abrir, já abriu na verdade elas, né? Mas eu esperaria alguma coisa um pouco mais alinhada, tá? Mas, cuidado. Tá? Mas esse seria o trade que você poderia buscar para levar até o previous day high, que é onde ele deveria manipular para cair. Se cair a partir de agora é porque aconteceu alguma coisa, algum fato, alguma coisa. O saudável, graficamente, ele liquidar uma ponta para depois cair. Então, ele fazer a indução, tá? Indução. Então, isso é interessante. Então, assim, você pode forçar esse trade, ó, tá vendo? Mercado vindo. Então, assim, que região que eu olharia aqui? Você estaria olhando essa micro, né? Eu olharia também, deixa eu ver, minhas pontas de Londres já foi. Tá. Então, o mercado agora, 19, 8h30 ali, tomou isso. Tomou o fundo da sessão aqui de Nova York de tarde.
Então, cara, você pode estar esperando, por exemplo, o mercado aqui num breakerzinho, o mercado vir trabalhar nessa região. Em vez de você deixar um buy limit aqui, deixa ele dar uma reação legal. Se ele trouxer uma reação com desbalanço, você pode comprar nela e jogar só pro fundo. Ou, se você quiser ficar seguro, jogar aqui para esse fundo. Tá? Não é um trade que eu vou fazer, tá? Não é um tipo de trade que eu fico tomando risco, não. Tá? Ainda mais agora esse horário. Eu fico mais tranquilo. Provavelmente agora para tradear Shao, ou tem que estar muito bonito nos 5 minutos ali, ou eu vou esperar ele liquidar essas pontas para começar a fazer alguma coisa, tá? Tem que estar bem alinhadinho para mim. Ainda mais que minha semana tá mega boa, galera. Eu não faço mais trades agora, tipo, vou forçar. Ainda mais que eu tô com gordura. Cara, minha semana tá ótima já. Eu não preciso nem mais me estrupiar ou nem fazer trade se eu quisesse. Então, provavelmente amanhã eu só vou tradar a conta de futuros, porque minhas contas de CFD estão legais. Então, não tem por que eu me expor, entendeu? Não tem por que eu me expor. Essa é a maturidade que normalmente a galera tinha que ter. Tá? Mas Shaw é um cara que eu esperaria isso. Ele liquidar, torcer para a Ásia agora liquidar para amanhã tá mais alinhadinho, né? Na hora da sessão de Nova York. Fechou, galera? Tranquilo? Podemos fechar. Eu vou subir essa aula lá na comunidade, tá? E vocês fiquem à vontade aí para tirar dúvidas depois, galera da comunidade, fiquem super à vontade, tá? Galera que não é da comunidade, provavelmente semana que vem eu devo abrir live todo dia da sala no YouTube. Então fiquem atentos aos grupos, ao, ao Instagram, que eu vou liberar semana que vem aí a sala aí para todo mundo, tá? Na parte da manhã via YouTube. Fechou? Tamo junto, galera. BTC tá com um pavio bizarro. O que fazer nesse gás? Espera aí, deixa eu dar uma olhada no Bitcoin aqui só para matar a análise aí. Cara, Bitcoin claramente já travado, né? Esse pavio aqui ele mostra força de queda. Mas se você olhar aqui, cara, no 4 horas ele tá num flow de baixo. Ele fez o Inverse Fair Value Gap aqui, que eu desenhei para você, um BPR, na verdade. Tá, deixa eu só corrigir aqui, BPR. E agora eu esperaria, por exemplo, 15 minutos dar uma alinhada aqui, ó, até desenhei, ó. Se o 15 minutos fazer um choque bonito aqui, eu continuaria a queda dele pro Previous Day Low aqui, tá? Tá? Eu faria dessa maneira aí, beleza? Então, eu estaria olhando dessa maneira aí que eu falei, beleza? Trabalhar em cima desse BPR, ó, e aí esperar uma confirmação agora, tá? Confirmou no 15 ali, cara, começa a achar seu setupzinho de venda para cair com ele. Dá para ver até o previous day low ali. Fechou, galera? Tamo junto. Boa janta aí para todo mundo. Aqui ainda são 7 horas da noite. Eu vou jantar já já. Valeu, galera. Tamo junto. Galera da comunidade, amanhã cedo eu tô com vocês aí. Grande abraço. Fiquem com